Pois é, pessoal, a faxina de Donald Trump está a todo vapor. Depois de anos vendo o Estado inchado, aparelhado aos interesses políticos da esquerda, o presidente decidiu que era hora de pegar o balde, o desinfetante e literalmente limpar a casa. E dessa vez sem metáforas, viu? As demissões começaram. O Escritório de Orçamento da Casa Branca afirma que demissões em massa de funcionários federais já começaram. Isso é uma tentativa de aumentar a pressão sobre os legisladores democratas para aprovarem uma resolução de continuidade no 10º dia deste atual fechamento do governo federal. Isso porque a votação para aprovar um projeto de lei para reabrir o governo só acontecerá na terça-feira, depois que o Senado foi para casa para o fim de semana de feriado. Bem, são demissões, eu chamo de demissões dos democratas. São demissões dos democratas. Eles estão causando isso. Estamos prontos para voltar. Você sabe, temos uma economia recorde. Temos um país batendo recorde. Os preços estão muito baixos. Estamos indo melhor do que o país jamais foi e os democratas odeiam ver isso. Depende deles. Qualquer um que foi demitido, isso é por causa dos democratas. Qual é a sua percepção sobre como o presidente Trump lidou com isso? E me diga, você apoia o plano do Roosevelt? 100%. Este é um governo inchado, Steve. Não podemos continuar nesse mesmo caminho. Temos pessoas demais em cargos que estão aqui há tempo demais e você não pode demiti-las. Sabe, eu não entendo como alguém pode estar numa posição em que, se você não faz seu trabalho, ou não é competente, ou não é mais necessário, ainda assim pode simplesmente ficar ali, permanecer no cargo e receber o dinheiro dos contribuintes. Os departamentos federais estão recebendo as notificações de corte, e até o diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, Russ Volkert, eu não sei se é assim que pronuncia, Russ Volkert, não sei se é assim que se pronuncia, vamos me perdoar, tá? Aquele mesmo cérebro estratégico por trás do projeto de 2025 e tal, confirmou nas redes sociais. Os RIFs começaram, né? RIFs é Reduction in Force. O nome parece burocrático, mas o que está por trás disso é, na prática, um redesenho completo da máquina pública americana. Traduzindo, é a comunistada, a companheirada, sendo convidada a se retirar e parar de mamar nas tetas do Estado, pesando para o bolso do contribuinte. Meus amigos, a esquerda lá tá em pânico total, com os nervos à flor da pele, e continua comigo que a gente tem muita coisa para conversar. Fala pessoal, como sempre é uma grande honra estar aqui com pessoas tão maravilhosas, especiais. Obrigado pela audiência, pelo carinho, gosta do conteúdo, deixa o like, compartilha, comentário. Desde já agradeço demais, Jesus abençoe vocês. Agora, sobre o impacto da paralisação nas viagens aéreas e nos salários dos funcionários federais, temos uma cobertura ao vivo para vocês hoje à noite, começando com Tisha Lewis, que se junta a nós ao vivo da redação. Tisha. Bem, Angie e Shomari, depois de semanas ameaçando mais demissões federais, a Casa Branca diz que finalmente está tomando medidas. Esta tarde, o Escritório de Orçamento da Casa Branca começou a anunciar demissões em massa de funcionários federais. Um porta-voz do Escritório de Orçamento afirma que os cortes são, abre aspas, substanciais. Nas últimas horas, soubemos que trabalhadores federais da saúde e pessoas que atuam no Departamento de Educação estão entre os departamentos afetados. Pois é, pessoal, o mais interessante é que o pretexto para essa faxina veio justamente da esquerda. Foram os próprios democratas, com sua insistência em jogar os Estados Unidos no impasse do shutdown, que é o fechamento do governo, né? Eles ofereceram a Trump a oportunidade perfeita. O governo paralisado se tornou a brecha legal e política que o Trump precisava para cortar o excesso, revisar o tamanho da estrutura federal e reposicionar as agências que há décadas funcionavam como feudos ideológicos, né? Redutos da esquerda, completamente aparelhados. Diz que esta é uma escolha nada invejável, que é uma consequência lamentável, mas o presidente descreveu isso como uma oportunidade sem precedentes para demitir mais trabalhadores. Ele postou um vídeo comparando Roosevelt ao ceifador. Então qual que é a verdade? Isso é uma oportunidade para demitir mais trabalhadores ou uma consequência lamentável? Olha, o presidente gosta de se divertir de vez em quando, e eu acho que as duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Os democratas deram essa oportunidade ao governo.
O presidente Trump, ele percebeu a chance que era de ouro e aí ele não hesitou. Se o sistema parou, ele vai voltar a funcionar, mas de forma mais limpa, eficiente, alinhada às propriedades reais dos Estados Unidos e não a narrativas partidárias. E é claro, se tem 200 pessoas num lugar, mas nesse lugar precisa só de 50, vai sair as 200 e vai entrar 50 pessoas que não são, ideologicamente falando, alucinadas. Mais de 500 mil de funcionários federais enfrentam licenças não remuneradas ou até demissões. Vários serviços e programas federais já estão fechando as portas. A Casa Branca agora alerta que demissões em massa estão a caminho. A administração Trump, nesta manhã, está usando seu poder sobre as agências federais para culpar a esquerda radical pelo fechamento do governo. Olhe para isso. É a página inicial do site do Departamento de Habitação e Desenvolvimento Urbano. Fontes disseram à nossa publicação Irmã The Hill que, em uma ligação privada com republicanos da Câmara, Russell Vought, o diretor do Escritório de Gestão e Orçamento, alertou sobre demissões em 1 ou 2 dias. E, claro, tudo isso acontece enquanto o fechamento do governo já levou quase 600 mil funcionários federais a serem afastados, de acordo com estimativas da News Nation. Isso inclui mais de 300 mil funcionários civis no Departamento de Guerra, 42 mil trabalhadores do Departamento de Agricultura e quase 90% da força de trabalho da EPA e do Departamento de Educação. Seguindo em frente, o vice-presidente J.D. Vance alertou que talvez seja necessário tomar decisões ainda mais difíceis. Como estamos em um shutdown do governo, teremos que demitir algumas pessoas se o shutdown continuar. Nós não gostamos disso. Não queremos necessariamente fazer isso, mas vamos fazer o que for preciso para que os serviços essenciais ao povo americano continuem funcionando. É fascinante ver como essa estratégia se inverteu. A esquerda, ela acreditava que o fechamento temporário do governo desgastaria o presidente Trump, mostrando um suposto caos administrativo e tal. Só que Trump transformou o mesmo caos, né, o mesmo problema em um instrumento de poder. Ele entendeu que se o Estado está operando parcialmente, esse é o momento ideal para avaliar o que realmente é necessário e o que é um puro desperdício financiado pelo contribuinte, né? Ou seja, é a máquina estatal pesando no bolso das pessoas que pagam imposto. E essa palavra contribuinte, o pagador de imposto, é a chave de tudo isso. É quem paga impostos que o presidente Trump está preocupado. É para quem paga impostos que o presidente Trump está governando. Diferente das gestões anteriores, principalmente as democratas. Você sabe, né, que esquerdista adora gastar dinheiro. Não o dinheiro dele, mas de outras pessoas. Obrigada, Tisha. E agora, novas reações após os últimos anúncios sobre demissões em massa da Casa Branca, adicionando mais devastação aos trabalhadores já licenciados. A cobertura da nossa equipe continua agora com Saída Abbas da Fox 5, que se junta a nós ao vivo do centro da cidade. Olá, Saída. Sim, boa tarde, Andy. Há alguns momentos conversei com Paul Assodabé, que foi afastado do cargo neste ano. Ele está atualmente em licença administrativa. Ele me disse que está sentindo um profundo senso de traição após ouvir tudo isso. O presidente Donald Trump disse que isso é um resultado direto da paralisação em andamento. E agora muitos estão enfrentando a possibilidade de perder seu sustento e seus empregos. É uma continuação da crueldade sem sentido que temos visto desde o início desta administração, as tentativas de afastar as pessoas do serviço público e privar os cidadãos dos serviços aos quais têm direito como americanos. Mas isso é apenas mais uma versão disso. E quero deixar claro para as pessoas que os sindicatos estão processando neste momento para bloquear essas tentativas de demissão e não é legal demitir pessoas durante rifts. Os cortes começaram em áreas sensíveis, né? Educação, saúde, meio ambiente, tesouro, habitação e segurança interna. Não, lá nos Estados Unidos da América, lá não tem aqueles ministérios de pauta de não sei o que, pauta de sei que lá, essas coisas que tem em lugares aí da América Latina. Cada uma dessas pastas cresceu demais nas últimas décadas.
completamente aparelhadas pela esquerda, e muitas delas carregam estruturas inteiras duplicadas. Ou seja, existem departamentos que fazem a mesma coisa, consomem milhões de dólares e entregam resultados quase nulos. Traduzindo, é o cabide de emprego da companheirada. Trabalhou na campanha de democrata, fique tranquilo que eu vou te colocar lá dentro. E você vai ficar lá dentro para atender os meus interesses e interesses do Partido Democrata, beleza? Isso te fez lembrar um lugarzinho que tem por aí, né? Nós identificamos exatamente quais agências, nesta tarde de sexta-feira, estão agora enviando esses avisos de redução de quadro, efetivamente demissões, dispensas para seus funcionários. E acabei de ouvir de um porta-voz do Departamento de Saúde e Serviços Humanos que eles estão entre essas agências, esses departamentos que vão avançar com as reduções de quadro da agência. Fui informado pela agência que isso vai acontecer em várias divisões e que sob o governo Biden o departamento havia se tornado inchado. Este é o porta-voz. O HHS continua fechando entidades desperdiçadoras e duplicadas, incluindo aquelas que estão em desacordo com a agenda Make America Healthy Again do governo Trump. É nesse ambiente que floresce o chamado Estado Profundo, o Deep State. Essa engrenagem autônoma que continua se movendo mesmo quando quem está no topo é trocado, né? Não importa o presidente que esteja, não importa a administração que esteja. Esse Estado Profundo que está completamente enraizado, ele segue a agenda esquerdista, globalista, tá ali para atrapalhar, não para ajudar. Trump, ele está fazendo o que muitos presidentes prometeram fazer, mas não tiveram coragem de executar, que é desligar essa máquina improdutiva, botar a comunistada, os globalistas no olho da rua e colocar gente que de fato vai fazer alguma coisa para ajudar o povo americano e para honrar os impostos que eles pagam. Vamos fazer todo tipo de coisa para podermos reduzir esse governo inchado. Os contribuintes americanos não podem arcar com esse absurdo. E esse seria um ótimo momento. Então, por favor, Chuck Schumer, convença seu pessoal a fechar tudo. E vamos fechar isso e começar a cortar pessoas, mandando-as para fazer outros trabalhos. Há muitos empregos por aí. O impacto disso é múltiplo, né? Internamente, há pânico entre setores da burocracia que estavam acostumados com a estabilidade e pouca cobrança. Externamente, há um sentimento de alívio entre os contribuintes e empresários que há anos reclamam do excesso de regulação e dos custos que o governo impõe sobre a economia. Ou seja, não produzem nada, não geram riqueza e ainda atrapalham. O enxugamento administrativo é visto por muitos economistas conservadores nos Estados Unidos como um passo essencial para destravar o crescimento americano. Menos Estado significa menos interferência. E menos interferência significa mais liberdade para empreender, inovar e empregar. Olha que nós estamos falando dos Estados Unidos da América que já estava passando por esse problema. Agora, imagina outros lugares que são piores, que tem uma máquina muito mais inchada. Tudo isso acontece enquanto os trabalhadores afastados tentam lidar com o que parece ser uma paralisação sem fim. Mais cedo hoje, estive na American University, onde centenas de trabalhadores afastados vieram participar de aulas gratuitas de carreira, apenas tentando encontrar um pouco de esperança. Mas então a notícia saiu e aquela esperança agora se transformou em uma possível decepção. Lá vamos nós de novo. Lá vamos nós de novo. Então, acho que quando você está no governo há um tempo, você meio que sabe que isso é algo que pode acontecer. Então lá vamos nós de novo. Mas, de novo, isso te ensina a ser flexível e ter um plano B. Novamente, como a Tisha mencionou, os departamentos de saúde e serviços humanos e o departamento de educação estão entre os que foram impactados e vamos continuar te atualizando à medida que soubermos mais. É inevitável que os opositores classifiquem tudo isso como um ataque ao funcionalismo público ou uma crueldade social, mas esse tipo de discurso segue uma lógica antiga. Quanto maior o Estado, maior o poder daqueles que o controlam. É justamente isso que Trump está a fim de desmontar. Se isso continuar, será significativo. E muitos desses empregos nunca vão voltar. Mas, na verdade, você vai estar muito mais próximo de um orçamento equilibrado.
O que está acontecendo não é perseguição contra trabalhadores honestos, e sim o fechamento de programas e cargos que não fazem mais sentido, e quem está lá somente para militar. Por trás de cada posição extinta, há um relatório de desempenho, uma planilha, uma comparação entre o custo e a entrega. Peraí, você está prometendo entregar 200, nós pagamos 500 e você não está entregando nem 10, nem 20? Então, com licença. Esse vai ser o confronto, porque eles querem mais $1 trilhão lá para imigrantes ilegais receberem todo tipo de assistência social e seguro. Eles querem cortar em uma das poucas coisas boas, que eles sequer consideraram, que é o dinheiro agora para a saúde rural. Mas no fim das contas, Steve, eles querem um governo inchado. Eles não querem fazer um orçamento. Os contribuintes americanos merecem um orçamento. Nós não fazemos um desde que estou aqui há 5 anos. Chuck Schumer, tudo o que ele queria eram esses projetos de lei ônibus inflados, onde colocam todo tipo de coisa e não podemos pagar por isso. Não temos dinheiro. Não sei de onde acham que vão tirar dinheiro. Mas este lugar vive em um mundo de conto de fadas aqui. E se não fizermos algo como juntar agências, reduzir o número de pessoas, colocá-las de volta na vida pública, não vamos ter o mundo ou o país em que você e eu tivemos a oportunidade de crescer. E também há um reconhecimento mais claro nessa situação. Parte dessas agências foram criadas mais para agradar grupos políticos, grupos de pressão, grupos da esquerda, do que para atender o cidadão comum. Os democratas, naturalmente, reagiram com muita indignação. Parlamentares de estados fortemente dependentes do setor público correram lá para as câmaras dizendo que Trump está destruindo a economia, matando os empregos, enfraquecendo os serviços básicos e tal. É um discurso previsível da esquerda, né? E muitas vezes completamente descolado dos fatos. Porque o que está em jogo aqui é uma escolha política sobre o modelo do país. A visão conservadora parte do princípio de que o governo deve ser leve, funcional e limitado às suas atribuições essenciais. Imagina você morar num condomínio onde você tem que pagar todo mês quase metade do seu salário para a administração do condomínio, arrumar o condomínio. É um absurdo, não é? Então, quando se trata de gestão pública, é a mesma coisa. Já a esquerda, né, ela prefere um Estado paternal, onipresente, o Deus Todo-Poderoso, que substitui a iniciativa individual por uma administração centralizada. São projetos de nação diferentes e o atual governo dos Estados Unidos deixou claro de qual lado ele está. Vem cá, para de ler comentário, olha aqui para a tela e me responde com bastante sinceridade. Dá um sentimento de inveja, não dá? Já pensou um presidente assim? Russ Vought, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, né? Vought, não sei como se pronuncia, tá? Ele explicou em termos técnicos que os cortes fazem parte de um plano para eliminar entidades duplicadas e desperdício, alinhando as pastas à agenda Make America Healthy Again. Ou seja, a brasileirando, né, tá acabando com um monte de ministério que não faz sentido lá. Bem parecido com o que o Bolsonaro fez quando ele entrou na presidência da República em 2019. Ganhou em 2018 e entrou em 2019. Né? Tirou um monte de ministério que não fazia sentido, só fazia pesar a máquina pública. Essa formulação é menos um slogan e mais um diagnóstico. O sistema federal ficou doente de uma coisa muito importante, né? De ineficiência, de ideologia e de vícios administrativos. A cura exige medidas extremamente drásticas, né? Demitir 1%, 10% ou mais de um quadro pode parecer agressivo, mas é o tipo de dose forte que muda a dinâmica do poder. Traduzindo, a comunistada vai para a rua. E se há um momento certo para isso, é agora, quando até os adversários estão ocupados defendendo o impasse que eles criaram, é hora de aproveitar a oportunidade que eles deixaram para que a faxina seja feita. A Casa Branca, segundo pessoas ligadas à equipe, vem atuando com uma precisão muito cirúrgica. Cada departamento foi instruído a revisar funções, avaliar entregas e eliminar o que não se encaixa mais nas prioridades do governo. O próprio Trump chamou isso de oportunidade histórica, né? É um reset necessário. E, de fato, é um ajuste que vai muito além dos números e cargos. É uma redefinição de identidade.
O Estado americano, desde o pós-guerra, acumulou responsabilidades que originalmente pertencem à sociedade civil, ao mercado e às famílias. Ai, meu Deus, mas que inveja do povo americano, hein? A limpeza atual, ela tenta reverter essa lógica, devolvendo autonomia e diminuindo dependências criadas artificialmente, visando apenas o controle das pessoas. Observadores do ramo independente, eles notaram que pela primeira vez em décadas, uma administração tem coragem de mexer diretamente nas estruturas mais intocáveis. Não se trata de privatizar tudo, como alguns críticos estão falando, mas de recolocar o governo dentro dos limites racionais. Por exemplo, a Agência Ambiental, que durante as gestões anteriores se tornou um braço militante da pauta climática, agora deve voltar novamente ao foco técnico, proteger a saúde pública e os recursos naturais com base em ciência, não em ativismo. No Departamento de Educação, há a intenção de redirecionar verbas que estavam sustentando projetos ideológicos e não o aprendizado de fato dos alunos. Esses são apenas exemplos práticos de como o corte é também um reposicionamento moral. E do ponto de vista político, a jogada de Trump é brilhante. Ele está usando a ferramenta fornecida pelos adversários, o shutdown e a resistência legislativa para fazer exatamente o que prometeu na campanha: drenar o pântano. É um exemplo de como o radicalismo da esquerda pode acabar atrapalhando até mesmo ela própria. Ao tentar paralisar o governo, os democratas oferecem o cenário ideal para justificar as auditorias e também as reestruturações. Agora, qualquer tentativa de bloquear as decisões soa como defesa do desperdício. É uma armadilha política daquelas que a direita raramente consegue montar, mas que dessa vez foi planejada ponto a ponto e a esquerda caiu como um patinho. Bom, tinha muita coisa para falar sobre isso aqui, mas eu vou parar, porque senão o vídeo vai ficar gigantesco, mas só um adendo, tá? O pessoal do sindicato lá, o sindicato, tá todo mundo fervilhando, todo mundo doido lá, depois vocês pesquisam, vocês vão ver coisas sobre isso. Agora eu quero saber a sua opinião sobre essas questões aí nos comentários. Gostou do conteúdo? Deixa o like, compartilha, obrigado de coração, ó. Um beijo, Deus abençoe vocês.